Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre a sua vida, sua família, sobre a vida dos seus. Nós estamos iniciando mais um estudo bíblico que realizamos nas quartas-feiras e estamos disponibilizando a Igreja Presbiteriana de Laranjeiras, a Igreja Presbiteriana de Serra Dourada e também a Igreja Presbiteriana de Colina. Colina e Serra Dourada são duas congregações da nossa igreja. Colina está o reverendo Jonatas e lá em Serra Dourada está o seminarista Michel, que tem pastoreado nossos queridos irmãos. E esse estudo tem sido transmitido também nas redes sociais de cada uma dessas igrejas e possivelmente esteja alcançando aí o seu coração. Eu quero saudar a você que é membro da Igreja Presbiteriana de Laranjeiras, você que é de Colina, de Serra Dourada, ou você que está nos acompanhando, que é membro de outra igreja, ou que não é membro de igreja alguma, nós queremos saudá-lo na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estudamos as quartas-feiras passadas sobre dois temas. Quando iniciou a pandemia, nós estudamos sobre o tema Onde está Deus? Por que Deus permite determinadas coisas acontecerem com a vida do ser humano? E diante dessa pergunta, nós trouxemos duas respostas. A primeira resposta foi: Deus está aqui, e foi o segundo tema do nosso estudo. E perguntamos: onde está Deus? E respondemos: Deus está aqui, Deus está aí. E a segunda resposta que nós gostaríamos de trazer a esta pergunta é: Ele voltará. Ele vai voltar. Esse é o tema do nosso estudo dessa noite. Estamos iniciando. Quero fazer uma introdução a esse estudo. Depois o seminarista Michel, o reverendo Jonatas darão continuidade. Eu também darei continuidade a esse tema, porque é um tema muito amplo para nós conversarmos, para nós aprendermos com a palavra de Deus. Quero dizer aos irmãos que a Bíblia ela servirá para a gente como referência para toda a nossa fundamentação. Então, nós usaremos a palavra de Deus como fundamento de todo o nosso estudo. Esse tema, Cristo vai voltar. Quero que você abra sua Bíblia no texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 10 e o versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 10 e 11. Diz assim: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Vamos orar. Pai, obrigado, porque temos a Tua palavra. E suplicamos, ó Deus, a orientação do Teu Santo Espírito, para que esta palavra possa falar aos nossos corações, porque ela é a Tua palavra e nós carecemos, ó Pai, sermos edificados por ela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto ele fala de um momento muito especial na vida dos cristãos e é uma promessa que reforça a promessa já feita por Jesus Cristo e por todas as Escrituras, falando a respeito da volta de Cristo. Jesus ele estava sendo assunto aos céus, já tinha cumprido a sua missão. Jesus ele já havia sido crucificado, ele já tinha ressuscitado, e ele aparece para algumas pessoas, e nesse texto especial é quando Jesus ele está retornando para a presença do Pai. E quando a gente fala sobre este tema, Cristo vai voltar,
algumas pessoas podem estar pensando que este tema, ele está sendo estudado, foi escolhido por mim, pelo Michel, pelo reverendo Jonatas, apenas por conta da pandemia que tem assolado a humanidade. E quero responder para você que esse não foi o motivo pelo qual escolhemos esse tema para abordar os nossos estudos de quarta-feira. Temos pregado sobre este assunto aqui no Brasil, estou falando como Igreja Presbiteriana do Brasil, desde quando Simonton pisou os seus pés com a sua família, onde Simonton pregou o primeiro culto lá no Rio de Janeiro, onde Simonton começou o ministério da Igreja Presbiteriana aqui no Brasil. Desde esse tempo, desde a chegada de Simonton, esse tema ele tem sido um tema abordado pela Igreja Presbiteriana do Brasil. E não é diferente nas nossas igrejas. Não estamos falando sobre esse tema por conta da pandemia. A cada domingo nós temos anunciado esse tema. Aí você pode me dizer, pastor, mas não estou lembrado de um tema específico como esse ser tratado aqui na igreja, ou lembro de ter tratado, mas em algum domingo específico. Mas todas as vezes que nós saímos da nossa casa e nos direcionamos aqui à igreja no domingo pela manhã, para a escola dominical e voltamos no domingo à noite para cultuarmos o nosso Deus, nós estamos anunciando que esse Cristo, ele há de voltar para buscar a sua igreja. Todas as mensagens proferidas nesse púlpito são mensagens cristocêntricas, são mensagens que anunciam a respeito de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. E nesse período de afastamento social, para alguns irmãos tem sido reclusão social, não só afastamento, mas tem alguns irmãos e irmãs que não saíram ainda da sua casa, permanecem em sua casa por conta da velocidade desse contágio, desse vírus que tem assolado e matado muitas pessoas, e de fato, e hoje a América Latina é o foco principal desse vírus a nível mundial, e a gente precisa se cuidar. Nós falamos, já disse que nós falamos sobre alguns temas, onde está Deus, e Ele está aqui, e nós trabalharemos esse tema, Ele vai voltar. É fundamental que nós tenhamos esse tema como esperança da nossa alma. É muito importante que a gente tenha esse tema muito bem compreendido, porque muito se fala sobre a volta de Cristo, muito se fala. E quando a gente fala sobre esse tema, a gente percebe que é um tema que é fundamento da nossa fé, que é uma base do fundamento da nossa fé. E é essencial que nós, cristãos, entendamos a necessidade de confessar a nossa fé. Mateus capítulo 10, versículo 32, diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está no céu. Também Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, é fundamental que a gente não apenas creia, mas que a gente confesse a nossa fé, que a gente declare a todos em quem nós acreditamos e o que nós acreditamos. E dentro dessa parte, daquilo que nós acreditamos, né, nós temos a plena convicção de que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Por isso, não somente por conta da pandemia que se instalou pelo mundo, uma enfermidade que ainda não tem uma cura, uma vacina para prevenir a cura, a gente vê que essa pandemia ela se alastrou, trazendo consequências terríveis no mundo, trazendo medo, insegurança. Muitos ficaram temerosos de morrer, muitos ficaram temerosos de morrer, e outras pessoas acharam
e anunciaram, inclusive, que estava se tratando da volta de Jesus Cristo. Existem diversos motivos para continuarmos a falar sobre a volta de Cristo. E nessa primeira palavra, nesse primeiro estudo, eu gostaria de apresentar alguns motivos que nos levam a falar sobre este tema. E dentre os motivos que eu gostaria de falar sobre este tema, é que este tema retrata uma mensagem verdadeira, ele expressa uma mensagem verdadeira, não é nada falso, não é um ensinamento falso. E aqui o texto ele vai dizer para a gente de maneira muito clara, quando o anjo diz àqueles homens que estavam observando Jesus voltar, ele vai dizer: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Nós estamos vivendo, irmãos, o último período da história da humanidade. E eu não sei se você já percebeu isso. Eu não sei se você já teve a sua atenção a essa grande verdade. A verdade de que nós estamos vivendo os últimos dias. Os apóstolos pensavam que quando Jesus falou a respeito da sua volta, e que eles teriam a oportunidade de ver a volta de Cristo. E todos aguardavam ansiosamente pela volta de Cristo. Já naquele tempo, os apóstolos, eles já viviam como se fosse os últimos dias. E por quê? Primeiro, porque Jesus nos ensinou assim, a nós vivermos com esse sentimento no coração, não de medo de que Jesus ele vai voltar. Há muitas pessoas que diante dessa pandemia colocaram a sua vida em dia, acertaram a sua vida, que bom, mas por medo de Jesus voltar e encontrá-los desapercebidos. Ele nos ensina a sua palavra que ele virá como ladrão, sem ninguém perceber. Ele virá quando ninguém esperar. É assim que o ladrão ataca. É assim que o ladrão, infelizmente, visita a nossa casa, visita os nossos bens. Rouba o nosso carro, rouba, sabe? Ele não avisa. Vou na sua casa roubar hoje, sabe? Ele não avisa. Aí você vai lá, se prepara, faz seguro de tudo, se prepara. Não é assim. A verdade é que Jesus está voltando. Várias épocas já se passaram. A criação ela já se deu. O homem ele foi formado. A mulher foi criada do homem. Os dois pecaram. Os dois foram expulsos do paraíso. Deus prometeu para Adão e Eva e falou para os dois as consequências do pecado. E falou que essas consequências do pecado iriam recair sobre a vida do homem. Iria recair sobre a vida da natureza, da terra, e também iria recair sobre Satanás. Ele deixa muito claro a respeito disso, no Gênesis. Vieram os profetas, anunciaram o nascimento de Jesus Cristo. O profeta Isaías, profeta messiânico, falou do Cristo sofredor, do Cristo servo, que ia se entregar por cada um de nós, o Cristo ovelha, e que através dele o pecado de todos seria justificado e perdoado. Os profetas já vieram. O nascimento de Cristo já se deu, por isso dividiu a história. Hoje, quando todos vão estudar a história, seja cristãos, não cristãos, seja presbiteriano, batista, ou seja lá qual denominação for, seja até os ateus, quando vão estudar a história, eles têm que estudar antes de Cristo e depois de Cristo. E, de certa forma, é uma referência e uma constatação do nascimento do Messias. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê o quanto isso já aconteceu. A gente olha para todos esses acontecimentos, já tiveram na história. Jesus já morreu na cruz, ele já ressuscitou, ele já apareceu, e aqui o texto que nós lemos, ele fala a respeito disso,
Jesus vivendo esse tempo em que ele foi assunto aos céus, ele voltou aos céus, ele prometeu que o Espírito Santo de Deus haveria de descer, e aí naquela mensagem, no sermão de Pedro, há o derramamento do Espírito Santo sobre a vida da igreja, e Jesus fala para a sua igreja, ao permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A igreja já tem o Espírito Santo. O único momento extraordinário que falta acontecer dentro dos relatos bíblicos para acabar com a história da humanidade é a volta de Jesus Cristo, onde ele virá dos céus para buscar a sua igreja, aonde ele vai revelar o seu juízo a cada um de nós. Essas etapas já ocorreram, e todas elas registradas nas Escrituras de maneira incontestável e verídica. Não tem como contestar. As pessoas tentam, mas nunca conseguem contestar as verdades bíblicas. E por conta da volta de Jesus Cristo, muitas pessoas criaram diversas conjecturas sobre esse tema. Preveram datas. E coitados, nenhuma data se cumpriu quando foram prometidas pelos homens. E com isso distorceu o coração, distorceu a mensagem e trouxe ao coração de muitas pessoas a descrença da volta de Jesus Cristo. Mas eu quero dizer para você que somente a palavra de Deus tem a solidez suficiente para nos embasar sobre este tema. Por isso que eu disse logo no início desse estudo, que a única referência que nós temos para este estudo é a palavra de Deus. E ela é uma mensagem verdadeira. A volta de Cristo, nós temos que falar sobre ela, porque é uma mensagem verdadeira. Segunda coisa, Cristo vai voltar. Temos que falar sobre este tema, porque é um assunto urgente. Segundo ponto, a Bíblia não fala quando. Perguntaram para Jesus. Os discípulos quiseram saber, mestre, quando o Senhor vai voltar? Como eu disse, muitas pessoas já criaram especulações, já marcaram encontros e datas da volta de Jesus Cristo e muitos foram para lá esperando. E aí alguns disseram, ele veio espiritualmente, não fisicamente. Então, somente os espirituais conseguiram ver. Então, as pessoas que estavam lá, disseram, eu sou espiritual para poder se mostrar espiritual. Eu vi. Sabe, Cristo não voltou. Cristo não vai voltar mais 2 vezes, 3 vezes, somente única vez. É um assunto urgente, porque ele está para voltar a qualquer momento. E muitas pessoas ainda não deram conta desta grande verdade. Muitas pessoas não deram conta ainda desta grande verdade. É um assunto urgente. E é um assunto urgente porque esse assunto ele merece a minha e a sua atenção. E por que a minha e a sua intenção, pastor? Eu quero te dar alguns motivos dentro desse ponto para nós falarmos sobre a volta de Cristo. Mais do que já foi dito, mas dentro desse tema aqui, por que é um assunto urgente? Porque nunca se pensou tanto em morte como os dias de hoje, irmãos. Nunca se falou tanto em morte como nos dias de hoje. Como eu disse para vocês, há muitas pessoas com medo de morrer. Muitas pessoas. E este medo é um receio no coração de muitas pessoas. Apóstolo Paulo, quando estava enfrentando a morte, apóstolo Paulo ele vai dizer de maneira muito clara, viver para mim é Cristo, o morrer para mim é lucro. Quando Davi vai falar a respeito disso, ele vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Porque apóstolo Paulo, Davi e todos os escritores bíblicos, eles sabiam da eternidade de Deus e do propósito eterno de Deus para as nossas vidas.
É um assunto urgente, porque é um assunto que tem a ver comigo e com você, e que estamos aí às portas. Eu não posso falar quando, mas nunca esteve tão perto. Ah, pastor, isso é óbvio. Hoje está mais perto do que ontem, da volta de Cristo. E amanhã vai estar muito mais, se é que vai existir o amanhã. Nós temos que estar atento a essa volta de Cristo, porque é um assunto que tem tudo a ver comigo e com você. Nós que cremos na palavra de Deus como única regra de fé e de prática, e sabemos que Deus tem guardado para a gente uma eternidade. Ele vai dizer lá em João, quando prepara o coração dos discípulos, no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. É um lugar para a gente, irmãos. É um lugar não para atemorizar o nosso coração. É um evento que nós temos que aguardar, não com medo, não com receio, não com preocupação, a volta de Cristo. Não, nós temos que aguardar essa volta de Cristo com ansiedade no coração, mas não é uma ansiedade ruim, é uma expectativa boa daqueles que querem voltar para casa. Eu não sei quantos aqui já viajaram, já passaram alguns dias fora de casa. Não sei quantos aqui já tiveram um sentimento chamado saudade. Eu, quando fui para o seminário com 19 anos de idade. 19 para 20 anos de idade. E saí da casa dos meus pais, nunca tinha saído. Fui morar em Campinas, São Paulo, uma república. Conheci muitas pessoas. E a falta que eu sentia de casa era um tempo que não tinha internet, um tempo que não tinha celular, não tinha como se comunicar diariamente com meus pais. Como que eu sentia saudade? Como que foi um tempo difícil para minha adaptação distante dos meus pais, acostumados a vê-los todos os dias, acostumado a acordar e ir lá no sentar na mesa com o café da manhã junto com minha mãe, acostumado a chegar à hora do almoço, já começar a sentir o cheiro da comida feita pela minha mãe, que é uma exímia cozinheira. E aí, quando eu vou para Campinas, eu não tenho café da manhã. Quando eu vou para Campinas, eu não tenho o contato com os meus pais. E nasceu no meu coração, esse período de seminário, uma saudade muito grande. E eu sofri muito por conta dessa saudade. Por que eu estou contando isso? Estou contando isso porque nós fomos separados por Deus por conta do pecado. O pecado ele nos distancia de Deus. E haverá um tempo que Jesus Cristo ele vai voltar para nos buscar, para vivermos um tempo onde nós nunca iremos nos afastar de Deus, onde nós viveremos uma eternidade na presença de Deus. Na alma de cada um de nós, existe na alma de cada um de nós uma saudade deste Deus, uma vontade de viver na presença deste Deus, dentro de toda a plenitude, não dentro dessa vida humana corrupta que a gente vive, limitada, pecaminosa, essas tendências humanas que existem nos nossos corações. Isso tudo vai acabar e nós viveremos a plenitude da presença de Deus. Irmãos, eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas eu tenho pensado tanto nisso. Não que eu queira morrer, mas eu tenho desejado tanto isso. Desejado tanto. É um assunto urgente, porque é um assunto que fala sobre a minha vida e fala sobre a sua vida. Fala que esse Cristo, ele há de voltar e nós aguardamos com muita alegria.
Terceiro e último lugar desse estudo, Cristo vai voltar. Por que falar sobre esse tema, pastor? Só por conta da pandemia, para poder acalmar os corações? Mais uma vez eu digo não. Por que falar desse tema? Porque este tema é a nossa grande esperança. É a nossa grande esperança, irmãos. E vocês vão ver com a palavra do seminarista Michel, vão ver com a palavra do reverendo Jonatas, e seremos abençoados pela vida desses dois nossos queridos irmãos, que eles também vão falar também sobre essa esperança nossa, esperança maior. E quando a gente fala dessa esperança, é esperança para o abatido, porque a gente vive tempos difíceis. Jesus vai dizer para mim e para você: olha, vocês estão no mundo em que jaz do maligno. Este mundo é do maligno. Olha a pandemia que a gente está vivendo, é consequência do pecado, consequência lá daquele fruto que ele tentou Adão e Eva, e eles foram tentados e eles caíram, e por conta daquilo veio tudo isso, veio o câncer, veio a dengue, a chikungunya, o Covid, a lepra e todas as coisas mais. Lembra da história de Jó? Quando Deus ele vai ter aquela conversa com Satanás e apresenta Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Ele disse: posso lançar, ele só teme o Senhor porque o Senhor tem dado coisas boas para ele. Deixa eu tocar na vida dele. E Satanás, quando vai tocar nas nossas vidas, ele não coloca coisas boas, ele não lança coisas boas, porque ele não é bom. Ele já lança sobre Jó uma enfermidade que não havia cura naquela época. Satanás ele é mau, mas ele foi vencido na cruz de Cristo. E ele pode ser vencido por cada um de nós, através do poder que há no nome de Jesus. Nós conseguimos, pela graça de Deus e com a presença de Deus nos nossos corações. Jesus ele é a nossa esperança. A volta de Jesus é a esperança, porque a gente não quer continuar vivendo neste mundo, irmãos. A gente também não quer saber que quando morremos não existe nada depois da morte. Para nós não. Para nós a morte ela não é o fim. Para nós a morte ela é um começo, é o início. A morte é muito interessante porque ela causa um misto de sentimento. Eu fico imaginando a alegria daqueles que morrem no Senhor. Eu fico imaginando a alegria daqueles que morrem no Senhor, ou daqueles que já morreram. Fechar os olhos aqui e abrir os olhos na presença do Pai. Você imagina isso? Ou você imagina o dia que começar a tocar a trombeta e Jesus começar a descer nas alturas? Que dia glorioso para mim e para você. Porque as nossas lutas acabarão. O nosso sofrimento vai cessar. As nossas lágrimas vão secar, irmãos. E vai ter no nosso coração uma alegria indizível, porque nós viveremos a eternidade na presença do Pai. A nossa grande esperança, e a esperança para o abatido. Por que a esperança para o abatido? Salmo 42, versículo 11, o salmista ele vai fazer a pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? Olha o salmista, com a alma abatida. Talvez você esteja com a alma abatida por conta de tudo isso que a gente está vivendo e por conta de questões pessoais da sua vida. Mas eu quero dizer para você, você tem uma esperança, e essa esperança chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Ele vai dizer: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio
e o meu Deus. Esperança para o abatido. Esperança para os que estão em luto, irmãos. Talvez você ainda esteja em luto diante de uma perda irreparável da sua família. Nós, como eu disse para vocês, é um misto, a morte ela é um misto de sentimento. É alegria para os que vão no Senhor, mas para aqueles que ficam, irmãos, é uma tristeza, é um abatimento. E só Deus, só o Espírito Santo de Deus, para consolar as nossas vidas. Ele vai continuar dizendo para mim e para você, a esperança para os que estão em luto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 18, olha o que o apóstolo Paulo nos ensina. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, ele não está chamando a gente de ignorante, ele não está chamando a gente de burro, sabe? Não é essa palavra. Ele está falando o seguinte, tenham conhecimento. Esse é o espírito que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. Tenham conhecimento, irmãos, e conhecimento da palavra de Deus. Ele vai dizer, não queremos, porém, irmãos, que sejam ignorantes com respeito aos que dormem, os que já morreram, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então ele vai dizer, aqueles que não têm esperança, eles permanecem tristes. Eles não têm motivo para poder se alegrar, dentro da perspectiva daqueles que já se foram. Nós não cremos que os nossos que já foram estão perambulando por aí, as almas deles. Nós não cremos que aqueles que já foram, que morreram, eles estão num purgatório, sofrendo por conta dos seus pecados, porque Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. Nós não cremos que eles reencarnaram em outras pessoas para poder pagar pelos... Nada disso, porque nada disso se encontra na palavra de Deus, não tem fundamento. Mas a palavra de Deus, ela vai ensinar para a gente o que acontece daqui por diante. Ou ele vai dizer, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Olha que bênção! Que conforta o nosso coração é saber disso, irmãos. Saber que aqueles que já foram, que partiram, quando eles fecharam os olhos aqui na terra, eles abriram seus olhos na presença do Pai e foram acolhidos por este Pai. Ele continua dizendo aqui, para mim e para você, ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum pereceremos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois uns aos outros com esta palavra. Por que nós devemos falar que Cristo vai voltar? Porque Cristo é a nossa grande esperança, irmãos. E que esperança é essa? Mas aí, em último lugar, eu gostaria de dizer para os irmãos, dentro desse contexto ainda da nossa esperança, a esperança para os que esperam. Parece redundante falar isso. Esperar para os que esperam. Romanos 8, 24 e 25 diz assim, porque na esperança fomos salvos. Na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Esse é o sentimento nosso. Nós aguardamos com paciência. Sabemos que esse Deus que nos prometeu que Cristo voltaria para buscar a sua igreja, Ele vai cumprir esta promessa. E eu quero convidar você a caminhar conosco
durante essas quartas-feiras seguintes, estudando sobre este tema. Cristo vai voltar, porque tem tudo a ver comigo e com você. Isso tem tudo a ver com a nossa esperança viva diante desta grande promessa de Deus para com cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus enche o seu coração com essa esperança da volta de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, alimenta-nos, ó Deus, com a tua palavra e completa esta palavra em nossos corações, abençoando-nos, ó Deus, em tudo que fizermos, guardando as nossas vidas e fazendo com que possamos, ó Deus, anunciar esta mensagem do Senhor a todos com quem vivemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Receba aí um grande abraço.